Há uma força silenciosa, invisível, mas absolutamente real, que tem governado a sua vida desde o primeiro dia em que você respirou. Ela não aparece diante dos seus olhos, não se apresenta com um nome, nem pede permissão para agir. No entanto, cada decisão que você toma, cada pessoa que cruza o seu caminho, cada triunfo e cada fracasso que você experimenta, carrega a marca desta presença oculta. Essa força não está fora de você. Ela habita o espaço mais íntimo da sua existência, a sua mente subconsciente. Um território secreto que poucos ousam explorar, mas que, segundo antigos mestres e cientistas modernos, contém a chave para todos os milagres que a vida pode oferecer. Imagine por um instante que dentro de você exista um cofre fechado. Nele estão guardadas as sementes da saúde perfeita, do amor verdadeiro, da riqueza e da paz que você sempre buscou. A maioria das pessoas atravessa a vida inteira sem sequer tocar nesse cofre, acreditando que a sorte, o acaso ou o destino são os verdadeiros senhores da realidade. Mas a verdade é que esse cofre nunca esteve trancado. Ele apenas espera que você descubra a forma correta de abrir a sua fechadura. Joseph Murphy, um dos maiores estudiosos da mente, dedicou sua vida a revelar esse segredo. O poder quase ilimitado que cada ser humano carrega dentro de si. Não se trata de mágica, mas de uma lei invisível que opera com precisão matemática. Seu subconsciente absorve, sem julgamento, tudo aquilo que você alimenta com a emoção e a repetição. Ele não distingue entre o bem ou o mal, entre o que você deseja ou o que você teme. Ele simplesmente obedece. E é exatamente por isso que tantas vidas se repetem em círculos de dor, fracasso e escassez. Não porque o universo tenha escolhido castigá-las, mas porque seus donos nunca compreenderam o poder da programação mental. Da mesma forma, existem aqueles que muitas vezes, sem saber explicar, parecem abençoados, prosperam em tudo que fazem, atraem oportunidades, vivem com saúde e equilíbrio. O que os diferencia não é sorte, é a forma como alimentam a mente subconsciente. Neste audiolivro espiritual de 30 minutos, você será conduzido a uma jornada profunda pelas páginas vivas do clássico O Poder do Subconsciente. Mas mais do que ouvir ideias, você será convidado a experimentar. A cada capítulo, não apenas compreenderá conceitos, mas também sentirá a presença dessa força atuando em sua própria vida. Portanto, prepare-se. Este não é um simples vídeo. É um encontro com o território mais sagrado da sua própria mente. Se você permanecer até o final, descobrirá não apenas como reprogramar pensamentos e crenças, mas como abrir o cofre oculto da sua alma e liberar as riquezas que sempre estiveram aí, esperando pelo seu despertar. Capítulo 1. O segredo do subconsciente. Poucos se dão conta de que vivem em dois mundos ao mesmo tempo. Um é o mundo visível, que você toca, mede, organiza e acredita compreender. O outro é invisível, silencioso, mas infinitamente mais poderoso, o mundo da mente subconsciente. Este território é, ao mesmo tempo, o guardião das suas memórias mais antigas e a fonte criadora dos acontecimentos que se repetem em sua vida. O grande segredo, revelado por Joseph Murphy, é que o subconsciente não age como um crítico, um juiz ou um guardião severo. Ele não pesa argumentos, não discute razões, não questiona se aquilo que você alimenta é verdade ou mentira. Ele apenas recebe impressões e, como uma terra fértil, faz com que germinem. O que você pensa repetidamente, o que imagina com intensidade, o que sente com emoção profunda, torna-se a semente plantada nesse solo invisível. E mais cedo ou mais tarde, o que está plantado floresce em sua experiência. Talvez você se pergunte, se isso é verdade, por que há tanta dor, escassez e conflito no mundo? A resposta é simples, embora dolorosa. A maioria das pessoas não tem consciência desse processo.
alimentam sua mente subconsciente com imagens de medo, dúvidas, crenças de fracasso, palavras de derrota e expectativas de sofrimento. Sem perceber, criam uma realidade que confirma exatamente aquilo que mais temem. É como um jardineiro que, sem atenção, semeia ervas daninhas e depois se espanta ao ver o campo tomado por espinhos. Murphy ensina que essa lei é neutra. Ela não escolhe o bem ou o mal. Assim como o fogo pode aquecer um lar ou destruir uma cidade, o subconsciente pode ser fonte de cura, prosperidade e harmonia, ou de doenças, perdas e limitações. Tudo depende do que é colocado dentro dele. Essa é a grande revelação. Você não é vítima de um destino cego. Você é o semeador e o colhedor do jardim interior que molda seu caminho. Ao compreender isso, uma nova responsabilidade nasce. Já não é possível culpar apenas os outros, ou o acaso, ou as circunstâncias. Você passa a perceber que, em cada pensamento repetido, em cada emoção alimentada, você está programando o futuro que virá. E, ao mesmo tempo, uma libertação acontece. Se você pode programar negativamente, também pode reprogramar positivamente. Muitos relatos confirmam esse princípio. Pessoas que transformaram sua saúde apenas mudando a forma de pensar, que alcançaram prosperidade após abandonar crenças de escassez, que encontraram amor depois de reescrever as imagens que carregavam dentro de si. Não se trata de fantasia ou superstição, mas de uma lei invisível tão precisa quanto a gravidade. Este é o segredo do subconsciente. Ele é o servo mais fiel que você possui. Nunca descansa, nunca questiona, nunca se rebela. Trabalha dia e noite, em silêncio, organizando eventos, atraindo pessoas, abrindo ou fechando caminhos, sempre de acordo com as ordens que recebe da sua mente consciente. A questão é, que ordens você tem dado a ele? A cada capítulo desta jornada, você será convidado a olhar para dentro, a reconhecer as sementes que já estão plantadas e a escolher com sabedoria o que deseja cultivar a partir de agora. Pois o subconsciente é o campo onde se decide em silêncio se a sua vida será marcada por escassez ou abundância, por sofrimento ou realização. Capítulo 2. Como os pensamentos criam. Realidade, tudo o que existe no mundo material, começou primeiro como uma ideia. Cada ponte, cada edifício, cada invenção, cada obra de arte, cada descoberta científica foi, antes de se tornar visível, uma semente plantada na mente de alguém. O que a maioria ignora é que o mesmo princípio governa não apenas grandes criações, mas também cada detalhe da vida cotidiana. Sua saúde, seus relacionamentos, sua prosperidade, suas oportunidades, tudo começa no invisível. Como o pensamento, Joseph Murphy nos lembra que a mente consciente é o jardineiro e a mente subconsciente é o solo. A mente consciente decide o que semear. A subconsciente apenas recebe, guarda e faz crescer. E aqui está o ponto essencial. A terra não pergunta se a semente é de trigo ou de erva daninha. Ela apenas cumpre a sua função natural de fazer germinar. Assim também, o subconsciente não distingue se você cultiva pensamentos de confiança ou de medo, de abundância ou de escassez. Ele simplesmente obedece, reproduzindo na vida externa aquilo que foi aceito internamente. Cada pensamento é uma energia viva. Ele carrega uma frequência, uma imagem, um comando. Quando você o repete com intensidade, especialmente carregado de emoção, ele se transforma em uma impressão profunda no subconsciente. E quanto mais profunda a impressão, mais inevitável será a sua manifestação no mundo físico. É por isso que tantas pessoas, ao nutrirem pensamentos de fracasso e medo, acabam atraindo exatamente aquilo que mais temem. Não porque desejassem conscientemente, mas porque o subconsciente foi instruído a obedecer às imagens dominantes. Observe sua própria vida. Quantas vezes você já disse para si mesmo: isso nunca vai dar certo, não tenho sorte, sempre fico doente, o dinheiro não é para mim.
Essas frases repetidas não são apenas palavras jogadas ao vento. Elas são sementes. Elas descem ao solo fértil do subconsciente e mais cedo ou mais tarde se transformam em fatos. Da mesma forma, quando você diz "eu consigo", "eu mereço", "a vida me favorece", essas sementes também germinam e criam circunstâncias que refletem a sua fé. Murphy destaca que esse processo é tão natural quanto respirar. Você não precisa forçar a manifestação. Basta compreender a lei e aplicá-la. Pense em um agricultor. Ele não precisa arrancar a planta para fazê-la crescer mais rápido. Ele apenas confia no processo, rega, protege e espera. Assim é com os pensamentos. O subconsciente organiza meios, conecta pessoas, abre caminhos, sem que você precise controlar todos os detalhes. O segredo está em assumir o controle daquilo que você cultiva diariamente. Em vez de permitir que preocupações e medos dominem sua mente, você pode conscientemente plantar imagens de sucesso, saúde e abundância. Com paciência e perseverança, esses pensamentos vão substituir os antigos padrões de escassez e abrir espaço para novas experiências. Esse é o ponto em que muitos desanimam. Querem resultados imediatos, esquecendo-se de que, assim como a colheita leva tempo, a reprogramação da mente subconsciente exige constância. Mas aqueles que persistem testemunham transformações extraordinárias. Não porque forçaram milagres, mas porque respeitaram a lei invisível da mente. Tudo o que é pensado com convicção se torna realidade. A partir de agora, olhe para os seus pensamentos como tijolos de uma construção invisível. Cada frase, cada imagem mental, cada emoção repetida está edificando, em silêncio, a casa na qual você viverá amanhã. Se não gosta da vida que tem, a mudança começa não fora, mas dentro. Pois sua realidade não é o reflexo do acaso, mas o resultado dos pensamentos que você insiste em cultivar. Capítulo 3. Fé, emoção e imagem. Mental-se, o subconsciente é o solo fértil onde os pensamentos germinam. A fé e a emoção são a água e o sol que fazem com que a semente se torne uma árvore viva. Joseph Murphy enfatiza que não basta repetir palavras mecanicamente. Não é a simples sequência de frases que move as forças invisíveis, mas a intensidade emocional com que essas frases são gravadas no coração. A mente subconsciente responde não ao discurso frio, mas à convicção ardente. É por isso que uma oração repetida sem atenção se perde no vazio, enquanto uma palavra dita com fé genuína pode mudar o curso de uma vida inteira. A emoção é a energia vital que dá forma e poder às imagens mentais. Quando você visualiza algo com clareza e ao mesmo tempo sente como se já fosse real, o subconsciente entende isso como uma ordem imediata a ser cumprida. Muitos testemunhos descritos por Murphy revelam esse princípio em ação. Pessoas que, em meio a enfermidades graves, recusaram-se a aceitar o diagnóstico final. Alimentaram, em vez disso, uma imagem mental de saúde perfeita, repetindo com emoção: "Meu corpo é templo da vida divina." Cada célula vibra em harmonia com a perfeição de Deus. Elas não apenas recitaram palavras, elas sentiram, viram interiormente, acreditaram. E como consequência, o corpo respondeu, muitas vezes contrariando a expectativa médica. Esse é o poder da fé. Não uma fé cega, mas uma confiança consciente no funcionamento da lei mental. Murphy chamava isso de oração científica, porque não dependia de rituais exteriores, mas da aplicação consistente de um princípio interior. O que você imagina repetidamente, com emoção e certeza, torna-se inevitável. No entanto, a mesma lei opera de forma negativa quando nutrimos imagens de medo. Pense em alguém que constantemente imagina acidentes, doenças ou perdas. Seu subconsciente obediente registra essas imagens como ordens e organiza as circunstâncias para que se tornem realidade. Quantos não dizem, "Eu sabia que isso ia acontecer comigo", sem perceber que foi sua própria convicção emocional que abriu espaço para o infortúnio?
Por isso, Murphy insistia na importância de disciplinar a imaginação. Visualizar não é apenas sonhar acordado, é dirigir conscientemente o poder criador do subconsciente. Quando você imagina uma vida próspera, sente a alegria de já estar nela e sustenta essa visão com fé, você está moldando o futuro em silêncio. Cada imagem clara e carregada de emoção é como um molde invisível que o subconsciente se apressa em preencher com a substância da vida. Essa prática exige vigilância. A mente consciente é frequentemente distraída por notícias, comentários, experiências passadas. Mas cabe a você decidir quais imagens merecem ser nutridas. É nesse ponto que entra a fé. A coragem de manter firme a visão desejada, mesmo quando as aparências exteriores parecem contrariá-la. Fé não é fechar os olhos para a realidade, mas olhar além dela, para a realidade mais profunda que já existe no invisível. Assim, a união entre fé, emoção e imagem mental é o segredo de toda transformação duradoura. Quando esses três elementos se encontram, a manifestação torna-se inevitável. A vida externa começa a refletir, como um espelho, aquilo que você sustentou com força interior. Portanto, observe-se, quais imagens você tem carregado dentro de si? Quais emoções têm acompanhado suas visões? E qual é a medida da sua fé naquilo que deseja? A resposta a essas perguntas é, na verdade, a previsão do seu futuro. Capítulo 4. O subconsciente e a saúde. O corpo humano é mais do que carne, ossos e sangue. Ele é a materialização de pensamentos e emoções que se repetem ao longo do tempo. Joseph Murphy nos lembra que, assim como o subconsciente pode atrair prosperidade ou escassez, ele também pode ser fonte de saúde radiante ou de enfermidades persistentes. A chave está no tipo de impressão que alimentamos. Há uma ligação íntima entre mente e corpo. Quando você alimenta pensamentos de medo, raiva ou ressentimento, essas emoções liberam substâncias que perturbam a harmonia física. O subconsciente, obediente, traduz essas impressões em tensões musculares, alterações no ritmo cardíaco, problemas digestivos e desequilíbrios que pouco a pouco corroem a vitalidade. Por isso, tantas doenças são chamadas de psicossomáticas. Começam no invisível da mente e se revelam no visível do corpo. Mas essa mesma lei pode ser usada para a cura. Quando você imagina o corpo funcionando em perfeita ordem, quando afirma com convicção que a vida divina flui em cada célula, quando sente gratidão pela saúde antes mesmo de vê-la manifesta, o subconsciente recebe essas ordens como verdades absolutas e, em silêncio, organiza processos internos que conduzem à restauração. Murphy relatava inúmeros casos de cura obtidos apenas pela mudança de pensamento. Pessoas que, após anos de dor, passaram a repetir diariamente frases como "eu sou saúde, eu sou harmonia, eu sou vida". Mas não apenas repetiam, sentiam, acreditavam, visualizavam-se já curadas. Aos poucos, os sintomas desapareciam e o corpo refletia a nova programação interior. A ciência moderna, cada vez mais, confirma essa sabedoria antiga. Estudos mostram que pessoas otimistas se recuperam mais rápido de cirurgias, que a prática da gratidão fortalece o sistema imunológico, que a meditação reduz a pressão arterial. O que Murphy ensinava em linguagem espiritual hoje encontra respaldo em pesquisas médicas. O corpo responde ao que a mente acredita. No entanto, é importante compreender que a cura não se resume a eliminar sintomas. Muitas vezes, a doença é um reflexo de pensamentos enraizados, padrões emocionais e memórias antigas. Para que a saúde floresça de forma duradoura, é necessário reeducar a mente subconsciente, substituindo crenças de fragilidade por imagens de força, vitalidade e equilíbrio. A prática diária é fundamental.
Antes de dormir, quando a mente consciente relaxa, visualize-se envolvido por uma luz suave que cura cada parte do corpo. Afirme: a inteligência infinita dirige cada célula do meu ser. Estou em perfeita saúde agora e sempre. Permita-se sentir a paz dessa afirmação. Ao repetir esse exercício, você grava no subconsciente um novo padrão, e ele começa a reorganizar silenciosamente a sua realidade física. Murphy dizia que o corpo é o espelho da mente. Se o espelho hoje reflete dor, isso não é uma sentença final, mas um convite à transformação interior. Ao purificar pensamentos, cultivar emoções elevadas e nutrir imagens de saúde perfeita, você entrega ao subconsciente as ordens corretas. E assim como a noite inevitavelmente cede lugar ao dia, o corpo se renova e se alinha à harmonia original que sempre esteve disponível. Lembre-se, não existe força curadora mais poderosa do que aquela que já habita em você. O subconsciente não precisa ser convencido a restaurar a saúde. Ele já possui a sabedoria da vida. Tudo o que você precisa é remover os bloqueios de medo e incredulidade, permitindo que a energia divina flua livremente. Capítulo 5. O subconsciente e a prosperidade. Prosperidade não é apenas uma questão de números em uma conta bancária. Ela é um estado de consciência, um reflexo daquilo que você acredita merecer, daquilo que você aceita como possível para si mesmo. Joseph Murphy afirma que a mente subconsciente é a verdadeira fonte de riqueza, porque é ela que organiza as circunstâncias externas, de acordo com as imagens internas que você sustenta. Quando alguém acredita firmemente que nunca terá dinheiro, que a vida é luta e que a abundância pertence apenas a alguns privilegiados, essa convicção se transforma em lei pessoal. O subconsciente obediente cria bloqueios, fecha oportunidades, atrai situações de perda ou de constante escassez. Por outro lado, quando a mente se abre para a ideia de que a abundância é natural, de que o universo é generoso e de que há recursos suficientes para todos, o subconsciente encontra meios de materializar essa verdade. Murphy dizia que a pobreza é um estado mental, não uma condição permanente. Quantas histórias já se ouviram de pessoas que, mesmo em circunstâncias adversas, mudaram sua forma de pensar e, em pouco tempo, viram portas se abrirem onde antes só havia muros. Não se tratava de coincidência, mas da aplicação silenciosa da lei da mente. A prosperidade começa com uma imagem interior. Se você deseja mais abundância, precisa primeiro aceitar a ideia de que ela já existe para você. Visualize-se vivendo em conforto, sentindo-se seguro, sendo capaz de compartilhar com generosidade. Alimente emoções de gratidão pelo que já possui e permita-se sentir a alegria antecipada pelo que ainda virá. Cada uma dessas imagens é uma semente lançada no solo do subconsciente, e ele, fiel ao seu papel, encontrará formas de manifestá-las. Muitos, porém, caem na armadilha de repetir afirmações de riqueza enquanto, no fundo, alimentam medo e descrença. Dizem, eu sou próspero, mas em seguida pensam, isso é impossível para mim. O subconsciente não responde às palavras vazias, mas à convicção emocional. É preciso alinhar mente e coração para que a crença se torne realidade. Murphy recomendava práticas simples, mas poderosas. Uma delas era repetir todos os dias em silêncio: a riqueza de Deus flui para mim em rios de abundância. Eu sou abençoado e próspero em todos os meus caminhos. Essa afirmação, quando feita com fé e gratidão, grava no subconsciente a certeza da abundância. Com o tempo, oportunidades inesperadas começam a surgir, conexões são feitas, ideias criativas aparecem. A prosperidade, segundo Murphy, também exige uma atitude de generosidade. O subconsciente responde ao que você acredita, e se você acredita que pode dar sem perder, você experimenta mais abundância. Quando compartilha com alegria,
você reforça a imagem de que há mais do que suficiente para todos. Esse fluxo de dar e receber mantém a mente aberta para novas bênçãos. Lembre-se, prosperidade não é um privilégio de poucos. Ela é um direito divino, um reflexo da própria abundância do universo. O que limita não é a falta de recursos, mas a programação mental de escassez. Quando você decide conscientemente substituir crenças de limitação por imagens de riqueza e gratidão, a vida responde. O subconsciente, em silêncio, começa a alinhar circunstâncias, trazendo para o visível aquilo que já estava aceito no invisível. Portanto, observe suas crenças mais íntimas. Pergunte-se o que eu realmente acredito sobre dinheiro, sucesso e abundância. Essas crenças, mais do que qualquer esforço exterior, são o que molda sua realidade financeira. E ao transformá-las, você descobrirá que a prosperidade não é algo a ser conquistado fora, mas revelado de dentro para fora. Capítulo 6. Técnicas práticas de programação do subconsciente. Chegou o momento de entrar na prática. Compreender o poder do subconsciente é essencial, mas aplicá-lo é o que realmente transforma a sua vida. Joseph Murphy nos ensina que o subconsciente está constantemente trabalhando, absorvendo tudo que você pensa, sente e visualiza. Ele não distingue entre realidade e imaginação. Para ele, o que você sente com convicção já é verdade. Isso significa que cada palavra que você pronuncia, cada pensamento que permanece em sua mente e cada emoção que você sente está semeando no terreno fértil do subconsciente. O segredo está em semear intencionalmente de maneira consciente para que ele produza resultados positivos e desejados. O primeiro método fundamental é a afirmação repetitiva. Afirmações são declarações positivas que você repete mental ou vocalmente, não como uma simples oração mecânica, mas sentindo verdadeiramente a realidade que deseja manifestar. Por exemplo, se o seu objetivo é prosperidade, você não deve dizer "eu espero ter dinheiro", mas sim "eu sou próspero, abundância flui para mim agora". Repita essas palavras com emoção e convicção, como se já fossem realidade. O subconsciente responde muito mais à intensidade do sentimento do que à razão. Por isso, a emoção é essencial. Faça essas afirmações preferencialmente ao acordar e antes de dormir, quando a mente consciente está mais tranquila e o subconsciente mais receptivo. Outra técnica poderosa é a visualização detalhada. Imagine-se vivendo a experiência desejada, observando todos os detalhes ao seu redor, cores, sons, cheiros, sensações físicas, interações. Quanto mais real e vívida a cena imaginada, mais forte será a impressão no subconsciente. Murphy enfatiza que sentir gratidão durante a visualização é crucial, porque a gratidão funciona como um catalisador que fortalece a impressão mental, criando um campo magnético que atrai a manifestação. Visualize não apenas o objetivo final, mas também o caminho até ele, sentindo a confiança e a certeza de que tudo está fluindo naturalmente. O relaxamento consciente é outro passo essencial. Antes de qualquer afirmação ou visualização, respire profundamente. Solte tensões do corpo e acalme a mente. O subconsciente não resiste à mente relaxada. Ele absorve impressões mais facilmente. Um exercício simples é inspirar profundamente, segurar por alguns segundos, soltar lentamente e, ao expirar, liberar qualquer tensão física ou mental. Durante esse estado, faça suas afirmações ou visualize seus objetivos. A repetição diária cria padrões poderosos que transformam gradualmente hábitos, crenças e resultados. Além disso, é fundamental substituir padrões limitantes por positivos. Toda vez que um pensamento negativo ou crença autossabotadora surgir, reconheça e substitua imediatamente por uma afirmação ou imagem positiva. Murphy compara isso a plantar flores no lugar de ervas daninhas.
O negativo desaparece porque o positivo preenche o espaço, criando novas impressões mentais que se tornam realidade. Por fim, a disciplina e a consistência são indispensáveis. Não basta um único exercício ou visualização esporádica. A prática diária, combinando afirmações sentidas, visualizações detalhadas e relaxamento consciente, garante que o subconsciente absorva essas impressões e trabalhe a seu favor. Com o tempo, você perceberá mudanças concretas, oportunidades surgindo, soluções fluindo naturalmente e sua realidade alinhada aos desejos que você semeou conscientemente. Ao aplicar essas técnicas, você não apenas aprende a programar o subconsciente, mas também descobre que ele é um aliado constante, pronto para manifestar seus desejos quando você fornece impressões claras, consistentes e carregadas de emoção. Este é o verdadeiro poder que Joseph Murphy nos revela, o poder de criar a vida que você deseja, simplesmente semeando a mente com pensamentos, sentimentos e imagens de sucesso e abundância. Quer liberar de verdade a riqueza que sua mente esconde? Então não perca a primeira chave para liberar a riqueza da sua mente subconsciente. Clique agora e descubra o segredo que vai mudar sua vida de dentro para fora.